Olá a todos, paz seja convosco. Meus irmãos, quando nós falamos acerca de encontrar bons motivos para estudar a Bíblia, um dos principais motivos é a de que o estudo das Escrituras, o estudo do conhecimento de Jesus Cristo, faz com que nós venhamos a adquirir crescimento. E esse crescimento, de acordo com a Bíblia, ele é sinônimo de maturidade, ou seja, um cristão maduro na fé. É interessante que o apóstolo Pedro, por volta do ano 66 a 68 da nossa era, quando escreve a sua segunda epístola, ele faz essa afirmação. No capítulo 3 de sua segunda epístola, no versículo 18, ele diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Pedro, quando escreveu a sua epístola, não escreveu somente em um contexto de perseguição. Pedro escreve esta epístola, essa segunda epístola, principalmente num contexto em que muitos hereges estavam atacando a igreja. E com suas heresias estavam desviando muitos irmãos da fé que há em Cristo Jesus. E no capítulo 3, principalmente, dessa segunda epístola, ele fala acerca da vinda de Jesus. Ele fala acerca de muitos zombadores que surgiriam, que haveriam muitos homens que zombariam principalmente da promessa da vinda de Cristo. A igreja, quando nasceu na ascensão de Jesus em Jerusalém, e havia uma expectativa muito grande de sua volta. Mas é interessante que a falta de conhecimento acerca do que as Escrituras têm a nos dizer acerca de Jesus e da sua volta, não somente acerca das palavras de Jesus quando fala desse assunto, quando trata desse assunto, mas acerca do que toda a Escritura tem a nos dizer sobre isso, fez com que muitos homens viessem a zombar e por conta dessa zombaria, muitos homens dessem ouvidos a estes zombadores, a estes hereges, e de alguma forma, por falta de um conhecimento preciso sobre o assunto, acabaram sendo desencaminhados da fé, se desviaram da fé, retrocederam. É importante nós adquirirmos conhecimento bíblico para que nós possamos crescer e termos maturidade cristã. É interessante que o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, quando está falando acerca da transição de Jesus, da sua infância para a sua adolescência, nos diz que aos 12 anos de idade, quando Jesus subiu a Jerusalém com seus pais na Páscoa, seus pais ao retornar, perderam Jesus, né? Jesus depois de 3 dias foi encontrado no templo. Com quem? Com os doutores. E ele tanto ouvia, como também perguntava. É uma indicação clara este texto que aos 12 anos de idade, Jesus já tinha um grande interesse pelo conhecimento. E o que o texto nos diz? O mesmo texto diz que Jesus então crescia, tanto diante dos homens, como também diante de Deus. A Bíblia também nos diz no livro de Atos, no capítulo 2, que quando a igreja nasce, e muitas pessoas passaram a fazer parte da igreja, um dos elementos importantes que fazia parte da vida da igreja, do dia a dia da igreja, era o conhecimento. A Bíblia nos diz que a igreja, os irmãos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era o Evangelho. Essa igreja, então, esses irmãos tanto cresciam como viam resultado de adquirir conhecimento. O Evangelho era pregado com eficácia, muitas pessoas agregavam à igreja pela fé agora em Cristo e a igreja continuava se expandindo, continuava avançando. Interessante também que o apóstolo Paulo, agora depois de convertido e ter se tornado um missionário na igreja, a partir do seu envio na igreja de Antioquia, o texto nos diz no capítulo 13 do livro de Atos que haviam profetas e mestres na igreja. Eles, pelo Espírito Santo, agora enviaram Paulo e Barnabé para uma obra. Mestres faziam parte da igreja. Este mesmo Paulo, que agora havia sido enviado pela igreja, nos diz na sua carta à igreja de Éfeso que Cristo concedeu dons à igreja, dons que são como bases, pilares para a igreja. Dentre eles era o dom de mestre, nos indicando então com isso a importância do ensino na igreja. Com
Com qual finalidade? Com a finalidade de preparar os irmãos dessa igreja para o serviço, para a obra do ministério, para que eles também pudessem adquirir a estatura adequada de fé, a maturidade adequada para que não pudessem mais ser levados por qualquer vento de doutrina, para que não viessem mais a ser enganados. Então Pedro, quando faz essa declaração no versículo 18, do capítulo 3 de sua segunda epístola, ele sabe muito bem acerca do que ele está falando. Então, se haviam homens na igreja que estavam zombando acerca do período da volta de Jesus, dessa promessa, era porque justamente haviam-lhe faltado conhecimento adequado para que pudessem tanto entender e ensinar corretamente, por mais que houvessem hereges que faziam, desencaminhavam muitos de propósito, na verdade, para poder mesmo trazer algum dano para a fé dessas pessoas. Mas a falta de conhecimento certamente foi prejudicial para a vida deles, e esse ensino totalmente distorcido da Escritura estava desencaminhando muitos irmãos que faziam parte dessa igreja. E é importante nós adquirirmos a maturidade, que é uma consequência da aquisição de conhecimento bíblico, conhecimento de Jesus Cristo, porque nós não vamos mais ser enganados por qualquer conversa, por qualquer história. Precisamos aprender a fazer uma leitura correta, principalmente acerca das promessas de Deus nas Escrituras, como também do mundo que nos cerca, diante de tudo que está ao nosso redor. É interessante que na pandemia eu ouvi algumas pessoas que até me perguntavam o seguinte: será que a volta de Jesus vai acontecer agora, neste momento? O que será que está acontecendo? Por que tudo isso está acontecendo? Era a primeira vez, no meu tempo e no tempo dessas pessoas também, que uma situação como essa, tão difícil, estava acontecendo. Mas para que nós pudéssemos entender tudo o que estava acontecendo, precisávamos saber que uma leitura correta, adequada da Bíblia era necessário. Quando eu falo leitura, eu quero dizer acerca de uma interpretação correta, acerca do que os textos bíblicos dizem, para que nós possamos enxergar o mundo ao nosso redor da forma correta. Então, se nós já somos pessoas que oramos, se já somos pessoas que buscamos a Deus com sinceridade, então precisamos entender que é importante também aprendermos, sentarmos para estudar as Escrituras Sagradas, para entendermos as promessas de Deus, a revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo e continuarmos a crescer, para que não sejamos mais crentes que venhamos ser enganados por qualquer tipo de conversa. Esse crescimento que a Bíblia fala é a maturidade necessária que nós precisamos ter para mantermos firmes a nossa fé. E quando a Bíblia fala de maturidade, renovação de mente, crescimento para que nós possamos continuar avançando, ela está querendo dizer que é necessário então nós adquirirmos este crescimento para que possamos nos manter firmes. Afinal de contas, essa maturidade vai ser necessária para guardarmos a nossa fé, para blindarmos a nossa fé contra qualquer tipo de heresia destruidora. A heresia, ela tem capacidade de destruir a fé? Sim, muitas pessoas podem ser desencaminhadas na fé. E a fé é principalmente o que nós precisamos guardar. Guardar até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não tenha medo de parar diante de uma pessoa e ouvir dessa pessoa o que você precisa para aprender acerca do Evangelho da forma correta. Não tenha medo de gastar um tempo do seu dia ou da sua semana, não sei, o tempo que for necessário para ler e estudar as Escrituras e a crescer, não somente na graça, mas principalmente no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Espero que essa dica seja importante para a sua vida na fé. Então continue caminhando, continue na sua jornada, continue crescendo. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, meu irmão, em nome de Jesus.